Olá, turma, bom dia, como estão? Bem-vindos à nossa aulinha de hoje. Hoje vamos fazer aula de língua portuguesa para a gente encerrar, né, o módulo 3 e já fazer a prova segunda-feira, certo? Como a gente já conversou, ok? Então, hoje vocês vão pegar o livrinho de vocês de língua portuguesa na página 100, 100, certo? Pegou na página 100, vamos ler o textinho, certo? O título do texto é A Formiga e a Pomba, tá certo? Uma formiga foi à margem de um rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore próxima da água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto da formiga. Ela subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba que repousava nos galhos, alheia ao perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. Moral da história: quem é grato de coração sempre encontrará a oportunidade para mostrar sua gratidão, certo? E aí vamos agora para o vocabulário do texto. Nós tivemos um textinho bem bonitinho, né? Que quando você ajuda, essa ajuda ela volta para você. O que vocês acham que é alheio, né? Alheio aqui, de acordo com o vocabulário, que se mostra indiferente, que não está percebendo alguma coisa, está desatenta, certo? Correnteza é o fluxo da água, né? E aí tem as outras palavrinhas que estão em negrito no texto, estão destacadas no texto, e vocês podem ver o significado delas aí, tá bom? Vamos para a página 101 fazer a atividade do texto. Na primeira questão do estudo do vocabulário, no diagrama a seguir, encontre os sinônimos das palavras do quadro. Então, vocês vão encontrar os sinônimos, vocês não vão encontrar as mesmas palavras, não. Vocês não vão encontrar aí no caça-palavras, no quadro, no diagrama, a palavra alheio, correnteza, flutuou, não. Vocês não vão achar essas palavras. Vocês vão achar sinônimos dessas palavras. Por exemplo, um sinônimo de alheio, né? Que é quando você está desatento. Você vai achar exatamente isso, desatento, né? Não vai achar alheio, vai achar desatento. Quando você for procurar correnteza, você não vai encontrar correnteza, vai encontrar fluxo, né? E assim nas outras palavras. Questão 2. Escreva frases com os antônimos das palavras abaixo. Lembrem-se que antônimos é o contrário do que a gente está dizendo. Então, se eu digo desatenta, eu estou me referindo a atenta, certo? Se eu digo pronto, eu não estou pronto, né? Então, lembre-se que é o antônimo. 3. Qual destas imagens melhor representa as varas com visgo que o caçador pretendia armar para capturar a pomba? Pinte ela. Era a cerquinha ou era essas varas? Você vai pintar. Estudo do texto. 1. Por que a formiga estava prestes a se afogar? Aí você vai responder aí, escrever o que você entendeu do motivo que ela ia se afogar. 2. Quem impediu que a formiga se afogasse? Você escreve. De que maneira a formiga foi ajudada? Você responde. 4. Copie abaixo a moral da história. E 5. Você concorda com as mensagens que essa fábula transmite? Por quê? Você vai dizer se você concorda com essa ideia ou não e por quê. 6. Pouco tempo depois, a formiga teve oportunidade de retribuir à pomba o favor que ela lhe fez. Enumere as cenas de acordo com a ordem em que ocorreram. E aí você vai colocar o número 1 no que aconteceu primeiro, 2 depois, 3 e 4, certo? Questão 7. A formiga ferroou o pé do caçador por quê? Aí você vai marcar a resposta correta. 8. Além da moral, você consegue extrair outro ensinamento da fábula? Qual? E aí, quando você terminar de responder, vamos entrar na gramática, certo? E o assunto da gramática é numeral, certo? E aí, tia vai ler o textinho aqui junto com vocês e aí ela vai depois mostrar para vocês, para ver se vocês entendem o que é o numeral. Número de pecados. 3 homens chegaram às portas do céu
E São Pedro perguntou ao primeiro: quantos pecados você cometeu? 6. Então dê 6 voltas no céu, sendo 1/3 de joelhos. Perguntou ao segundo: e você, quantos pecados cometeu? O dobro. Dê 12 voltas no céu, sendo metade delas de joelho. O terceiro começou a se afastar e São Pedro perguntou: aonde você pensa que vai? Eu vou à terra buscar a minha bicicleta e uma joelheira, né? Então nós temos aqui um textinho e vocês perceberam que nesse texto tem números, né? Tem aí, a gente consegue perceber primeiro, 3, 6, segundo, metade, né? Tipos de numeração. E é isso mesmo, os numerais. É disso mesmo que nós vamos ter nossa aulinha hoje, os numerais, que tem a ver com números, sim, certo? Observe que todas as palavras destacadas no texto acima se referem à quantidade ou à posição de algo ou alguém. Toda palavra com essa função é chamada de numeral. Os numerais, eles podem ser cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos, certo, pessoal? Os cardinais, eles vão especificar quantidade. Os ordinais, uma ordem, posição, certo? Os fracionários, uma fração ou divisão, e os multiplicativos, uma multiplicação, certo? E aí no texto, como a gente já viu, fala-se de 3 homens, então é um tipo de numeral, né? E aqui nós temos, né, ó, os numerais, né? Nós temos os cardinais, os ordinais, os fracionários e os multiplicativos. Lembre-se, os numerais serão divididos em 4 tipos. 1, 2, 3 e 4. Ok? Cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Ok? Agora vamos a cada um deles. Quando a gente for falar dos cardinais, os cardinais, lembre-se que eles têm a ver com a quantidade. Então, nós estaremos falando da quantidade de alguma coisa, certo? Cardinais, a quantidade de algo. Por exemplo, aqui eu coloquei 5, 10, pode ser 1, 2, um bolo, 3, 4, 5. No textinho nós temos 3 homens, né? Então, isso é um numeral cardinal. O ordinal ele vai ter a ver com o quê? Com números, né? Ou seja, com a ordem, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º lugar, né? Então, o ordinal ele tem a ver com a ordem de alguma coisa, né? Eu cheguei em primeiro lugar, cheguei em segundo, certo? E aí nós temos os fracionários. Os fracionários, eles têm a ver com a fração. Então, lembram lá que a gente está estudando em matemática, fração, né? 1/2, 1/3, lembram? 10avos, lembra que nós estávamos estudando isso em matemática? Pronto, fracionários tem a ver com isso. Quando vocês virem os fracionários, ele vai estar se referindo a metade de alguma coisa, né? A uma fração ou uma divisão. Pode ser, por exemplo, metade, 1/2, 1/3, 1/10, né? Então, esses são os fracionários. E os últimos, que são os multiplicativos, eles têm a ver com uma multiplicação, certo? Então, você vai ver eles, entender que eles, por exemplo, você vai ver um dobro, o triplo de alguma coisa, o quádruplo, certo? Então, você vai multiplicar por alguma coisa, ok? Então, esses são os numerais. É bem fácil. Na página 103, vocês vão ver que tem uma tabela, certo? Com todos eles, com a ordem dos cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Podem observar que tem. Aí a questão 101, aliás, página 104, questão 1. Página 104, questão 1. Vamos começar a fazer a atividade. Questão 1 diz: sublinhe os numerais das frases abaixo e classifique. Aí a letra A diz: ganhei 15 carrinhos. Né? Qual é o numeral aí? 15. Você vai passar o tracinho e vai dizer se ele é cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. Só isso. Frase B. Comprei 3 peixinhos, né? Tá aí o número 3, ele é o quê? Cardinal, ordinal. Você escreve isso em todas as outras. Questão 2. Transforme os numerais cardinais, entre parênteses, em números ordinais. Lembrem-se, aqui ele já vai estar, né? Nos cardinais. Lembrando que os cardinais é 1, 2, 3, né? E você vai transformar eles em ordinais, e que ordinais tem a ver com ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. E a frase A diz: Berna foi a,
não sei o que, classificada. Aí entre parênteses diz 3. Qual é o nome referente à ordem, né? Ordinal de 3, terceiro, né? Aí você vai e coloca, Berna foi a terceira classificada. B, minha casa fica na, aí tem o número 20 entre parênteses, rua do bairro. 20 e ordinal fica como 20º, aí você coloca. C, o elevador desceu do, aí tem 10. Transformado em ordinal, fica 10º. D, Carla será a, aí 5 entre parênteses, então ela será a 5ª, né? Paula subiu ao, aí tem 8 entre parênteses, ao 8º andar, certo? 3, complete as frases com o numeral multiplicativo. Então, vamos lá. 100 é o quanto de 50? Para chegar a 100, nós fazemos o quê? Nós multiplicamos por 2, né? Então, 100 é o dobro de 50. O alguma coisa de 5 é 15. Então, qual o é? Que o 5, né? Quantas vezes é 15? É 3. Então, é o triplo de 15. 15 é o que de 3? É o contrário agora. 15 é o quíntuplo de 3. Por quê? Porque nós multiplicamos 3 vezes 5. O alguma coisa de 5 é 25. Então, qual é o múltiplo de 5 que vai dar 25? É o próprio 5. Então, fica o quíntuplo de 5 é 25. Na letrinha E, 100 é o que de 10? A gente sabe que 100 é 10 vezes 10. Então, 100 é o décuplo. É assim que se escreve, tá, galera? Décuplo. Se tem dúvida, olha lá na tabelinha da 103. De 10. Questão 4. Encontre no diagrama alguns numerais e escreva-os na coluna correta. E você vai encontrar os numerais que tem aí e vai achar no caça-palavras e depois vai escrever no lugar correto. Escreve os números que você achou no cardinal, no ordinal, multiplicativo e no fracionário. Questão 5. Escreva os numerais por extenso. Aí na letra A tem, né, a posição 59. Como é que se diz? 59º. Tia, eu não sei como é esse número. Você pode tentar olhar na tabelinha da 103 ou pode até, se quiser, né, olha lá na internet, não tem problema. 59º, letra B, é 1580. Aí você escreve 1580. C, como é que a gente lê o número do C? A gente lê 5 décimos, né? O 5 de baixo e o 5 de cima e o 10 de baixo. 5 décimos. Lembrando que só acrescenta avos quando passa de 10. Letra D é a posição 45, né? Que a gente chama de 45º. A letrinha E, 1/4. F, 239. Eu já estou dando todas as respostas, então prestem atenção e já vamos respondendo. F, 239. G, 3 centésimos. H, 700. I, 28º. E J, 2/15, certo? E aí vamos para a questão 6. Observe a imagem. E aí nós temos uma corrida de carrinhos, né? Nós temos Mateus, Laura, Sofia, Augusto e Breno. Agora responda. Quem ganhou a corrida? Você escreve o nome do menino que ganhou. Em que posição chegou Sofia? Aí você olha a posição dela aí e responde. C. Qual a posição de Augusto? Você também dá uma olhadinha e responde. D. Preencha os espaços do pódio com os nomes. Então, quem primeiro ficou? Aí você coloca o nomezinho dele dentro do quadrinho. Quem chegou em segundo? Também coloca o nome dentro do quadrinho e assim com todos os outros. 7. Substitua as imagens nas frases pelo numeral correspondente. A letra A. Ontem comi. Nós podemos ver que essa pizza ela tinha 8 fatias, certo? Podemos ver que não tem 4 e ainda tem 4. Aí diz, ontem eu comi, e mostra a pizza, da pizza e fiquei bem cheio. Então, ele comeu quanto da pizza? Ele comeu 4/8 da pizza, certo? Aí você escreve, ontem comi 4/8 de pizza e fiquei bem cheio. Reescreve a frase. B, aí tem um pedaço de um bolo. Aí diz, dei, né, a metade, que a gente já sabe que é a metade aí. Metade do meu bolo a meu irmão, mas ele não aguentou comer tudo.
Reescreva a frase. Joana comprou duas, estão vendo aí que é duas blusinhas? Duas blusas na loja e Laura comprou 4. Só isso. Substitui a imagem pela palavra. Ou então, Laura comprou o dobro, certo? D. Karina acaba de começar sua coleção de pulseiras. Com quantas aí? 3. E está muito animada. A meta dela é alcançar Júlia, que possui. Aí você conta quantas pulseiras Júlia tem, certo? E diz se é o dobro, se é o triplo, se é o quádruplo da quantidade que Karina tem. Você reescreve, né? Página 106, diz assim: estudo do vocabulário. Aí tem uma imagem que é retirada de um vocabulário, certo? De um dicionário. Esse quadradinho aí, certo? É como se fosse uma parte do dicionário que foi colocado para vocês, ok? Após a palavra, note que aparece uma vogal ou uma consoante entre colchetes. Elas demonstram a pronúncia das palavras, que pode ser aberta ou fechada. Nas palavras acima, você pode perceber que aparecem as seguintes formas: e, ou, estão vendo? Que indica que a vogal é fechada, como gelo ou novo, certo? Já na vogalzinha aberta, né, que é o acento diferente, ela quer dizer que a vogal é aberta, ou seja, que o som é aberto, como por exemplo em caminhonete. Até pra gente abrir para falar a palavra, a gente abre melhor a boca e fecha a boca, certo? Aí temos aqui a questão 1. Especifique o som das letras destacadas nas palavras a seguir. Siga o modelo. Caneta, o som do E aí, ele vai estar aberto ou fechado? É fechado, tá? Caneta. Você não tá abrindo a boca, você fala como se fosse para dentro, certo? E o sonzinho é como se tivesse um acento agudo, né? Por isso que ele é fechado. O próximo, arrebatador. E aí, é aberto ou fechado? Lembrando que é o dor, né? Então, e aí, percebam a boca de Tia, arrebatador. Tia abriu a boca ou fechou? Falou o ozinho para dentro. Você responde. Próxima, xarope. O xarope, eu abri a boca ou eu fechei a boca, né? Cola. E aí? Aberto ou fechado? Verbo. Novamente, aberto ou fechado? Taxista, né? O taxista aqui você vai dizer o som do X. Ele tem som de quê? Você escreve. É som de X, é som de Z, é som de S, é som... Aí você escreve. E o nosso é aberto ou fechado? Aí você escreve, tá bom? E encerramos aqui o livrinho de língua portuguesa. Quando vocês encerrarem o livro de língua portuguesa, vocês vão abrir o de reforço. Calma, não é muita coisa, só é uma folhinha, certo? Abriu na página 127, falando sobre o numeral ainda. Vocês vão ler o textinho, a questão 1, e nesse texto vocês vão apenas circular os numerais. Por exemplo, a primeira frase diz: mamãe preparou 230. Já achei um numeral, circulei. E isso em todas as outras, certo? Questão 2. Separe as palavras que você circulou na coluna correta. Então, as palavrinhas que você circulou lá no textinho, você vai separá-las aqui em ordinal, fracionário, cardinal ou multiplicativo, certo? Escreve elas nos lugares corretos. Questão 3. De acordo com a legenda destacada abaixo, numere corretamente. É o número 1 diz fracionário, 2 ordinal, 3 cardinal e 4 multiplicativo, certo? Aí tem assim, o primeiro nome é quinto. Quinto, ele é o quê? Ele é fracionário, ele é ordinal, cardinal, é multiplicativo. Aí você coloca o número e faz isso nas outras, certo? Leia os textos, observe os numerais utilizados e marque quanto à sua classificação. Lembre, né? Aí tem assim, o lembrete. Lembrete, amanhã teremos reunião às 10. Não se esqueça. Assinado, Sandra. Aí esse lembrete aqui, o número que tá nele, né? Que é 10 horas. Ele é multiplicativo, fracionário ou cardinal. Você marca o X, certo? Próximo diz, Aninha, o apartamento onde iremos morar é no 6º andar. Espero a sua visita. Marília. Esse sexto, ele é ordinal, fracionário ou ele é multiplicativo? E aí você marca a alternativa. E aí acabamos nosso dever de hoje. Certo, pessoal? Então, não é tão difícil, não é muita coisa. Deixa a preguiça pra lá. Não é muita coisa, certo?
respondam direitinho. Segunda-feira, vamos fazer a provinha. Lembrando que tia vai fazer com vocês, né? Durante a aula online, a gente vai entrar lá no Classroom, né? E vamos responder. Antes, tia vai fazer uma revisãozinha dos assuntos, para ninguém ter dúvida, tá bom? Então, tchau, até amanhã na nossa aulinha de sexta. Tchau, beijo. Lembre que amanhã já é a provinha de história. Tchau.